Olá, meu nome é Ismael Donizete Fuso. Vamos falar um pouquinho mais sobre a surpreendente verdade sobre a prosperidade. A surpreendente verdade sobre a prosperidade é que ela está surpreendentemente certa e não surpreendentemente errada com relação à sua prosperidade. Salientou isso em suas famosas conferências Terras de Diamantes. Eu declaro que você tem que ser rico. Você não tem o direito de ser pobre. Viver e não ser rico é uma desgraça. E será duplamente uma desgraça, porque você tanto pode ser rico como pode ser pobre. Temos a obrigação de ser ricos, porém somente por meios honestos. Que são os únicos meios que nos impelem impetuosa e rapidamente rumo às riquezas. Note, porém, que a palavra rico significa possuir bens em abundância ou levar uma vida mais farta e mais prazerosa. Realmente, você é próspero quando estiver se sentindo em paz, com saúde, feliz e vivendo em abundância. Existem meios honestos que podem ajudá-lo a alcançar rapidamente aquele objetivo. É muito mais fácil de se conseguir do que se imagina. Essa também é a surpreendente verdade com relação à prosperidade. Há algumas décadas atrás, um homem de negócio predisse que os líderes religiosos do futuro teriam que prestar mais atenção em como ajudar os seus fiéis a resolverem os seus problemas econômicos e pessoais do presente, e que teriam que se preocupar menos com o passado ou com o futuro. Estou de pleno acordo com esse negociante e desejo ajudá-lo a fazer isto, resolver os seus atuais problemas financeiros e pessoais. À medida que você os resolve, os problemas do seu passado e do seu futuro ficarão certamente sob controle. Você deve almejar a prosperidade. Uma das maiores emoções que jamais senti foi talvez quando comecei a fazer minhas conferências sobre a prosperidade. Logo percebi que muitas pessoas que assistiam às conferências estavam lutando para superar o velho dilema se deveriam ou não desejar prosperar. Elas, sem dúvida, desejavam a prosperidade. Qualquer pessoa normal a deseja. Parecia, porém, que elas intimamente duvidavam se deviam ou não almejá-la, principalmente sob o ponto de vista espiritual. A maioria dos homens de negócios que assistia às conferências precisava se sentir ocupada por desejar se prosperar, embora, sem dúvida, lutassem diariamente para tanto em seu trabalho. Obviamente, eles mentalmente ainda se perguntavam se a pobreza era uma virtude espiritual ou um simples vício. Esse entrechoque mental estava provocando um efeito conflitante em seus negócios, o que neutralizava os seus esforços para serem bem-sucedidos, não importando o qual arduamente trabalhassem. Logo se tornou evidente que seria necessário transmitir ideias ousadas ou mesmo chocantes sobre o assunto, a fim de destruir as crenças tacanhas que haviam acorrentado essa gente de uma vida medíocre por anos a fio. Ao perceber isso, usei algumas horas de minhas conferências para explicar como Deus, o homem e a prosperidade estão divinamente relacionados. Depois que o choque inicial dessas ideias passou, essa boa gente ficou bastante reconfortada e muito feliz, pois finalmente não precisava mais se sentir culpada por desejar prosperar. Foi então que começaram a logo sentir os resultados anteriormente descritos. Desde que, aquela época, em minhas conferências ao redor do mundo, ao dar conselhos em particular ou por correspondência a inúmeras pessoas sobre o assunto, em entrevistas pelo rádio, televisão, jornais, eu sinto que persiste a mesma ideia. Pessoas realmente formidáveis ficam totalmente confusas se devem ou não considerar a prosperidade como uma bênção espiritual.
Mas como se sentem tranquilas quando se demonstra que isso é definitivamente certo? A pobreza é um pecado? E eu novamente digo que é surpreendentemente certo e não surpreendentemente errado. Você quer prosperar? É lógico que você não pode ser completamente feliz se você for pobre. E você não precisa ser pobre. É um pecado. A pobreza é uma espécie de inferno causada pela cegueira do homem para com a ilimitada bondade de Deus. A pobreza é uma experiência suja, inconfortável e degradante. Realmente, a pobreza é uma forma de doença e, em suas fases agudas, parece ser uma forma de loucura. A pobreza faz com que as prisões fiquem cheias de ladrões e assassinos. Ela faz com que os homens e mulheres se entreguem à bebida, à prostituição, às drogas, ao suicídio. Ela faz com que excelentes, talentosas e inteligentes crianças sejam compelidas à diligência e ao crime. Faz com que as pessoas sejam de um modo que, em outras circunstâncias, nunca pensariam em fazê-lo. O comunismo, um dos movimentos mais temidos de nossos dias, quase sempre consegue um sustentáculo como consequência direta da pobreza. Os governos que foram dominados pelo regime comunista têm normalmente procedido assim, por razões financeiras, acreditando ser este um meio para a estabilidade econômica. Os fins pecaminosos da pobreza não têm limites. Esta é uma das razões por que, como pastora, tenho sido levada a fazer tudo o que puder para ajudar as pessoas e aprenderem como erradicar o pecado da pobreza de suas vidas. Um médico que conheço disse que teria poucos pacientes se não houvesse problemas financeiros, causando aflições, fadigas e tentações, tudo levando a uma saúde precária. Ele declara que nossos hospitais de doenças mentais estão cheios de pessoas que ficaram doentes devido a tentações financeiras prolongadas, debilitando seus organismos e suas mentes, ao ponto de incapacitá-los. Calcula-se que 9/10 das doenças da humanidade são causados pela tensão, angústia e infelicidade da pobreza. Deixemos de pensar na pobreza como virtude. Ela não passa de uma imoralidade. Se você tem vivido em dificuldades e limitações financeiras, você tem praticamente vivido na imoralidade, mas você não precisa continuar vivendo na imoralidade financeira. Há uma saída. A prosperidade é sua herança divina. A Bíblia está cheia de significativas promessas com relação à sua prosperidade em potencial, como filho de Deus. Você precisa ser próspero, ter tudo e possuir riquezas em abundância, porque a sua herança divina, esta é a surpreendente e agradável verdade acerca da prosperidade. Além do mais, você não pode ser útil a você mesmo ou a quem quer que seja, a menos que você seja próspero. Quem não deseja ser próspero é anormal, porque sem prosperidade você vive de maneira anormal. No plano físico, você não pode viver integralmente sem alimentação adequada, sem roupas confortáveis, sem abrigo seguro e sem poder de ter a liberdade de não precisar trabalhar arduamente. O recurso e as diversões também são necessários para o seu físico. No plano mental, você não pode viver integralmente se não puder satisfazer sua criatividade mental, se não puder ter livros e tempo para apreciá-los, se não tiver tempo para apreciar a música, a arte em geral, se não tiver a oportunidade ou dinheiro para trabalhar e se relacionar com outras pessoas que tenham os mesmos interesses. No plano espiritual, para viver integralmente, você precisa de tempo para uma serena meditação, para a reflexão, para a oração, para um exame espiritual, para frequentar igrejas, conferências e para se relacionar de maneira gradativamente com outras pessoas. Portanto, é sumamente importante que você seja próspero para seu aprimoramento e para seu bem-estar físico, mental e espiritual.
Não tente desculpar-se pelo fato de você se conformar com privações, ou pelo fato de aceitá-las como se elas fizessem parte de sua vida. Nem vá ao outro extremo e comece a dizer que você deseja ser próspero pelo bem que possa fazer a outras pessoas. Isso é secundário. Você deve desejar ser próspero principalmente porque é o direito que você tem. A prosperidade é uma herança divina que você tem por ser filho de um rei, por ser filho de um Deus.